Querido, a paz do Senhor, Deus abençoe sua casa, sua família. Eu vou gravar um vídeo, peço a você encarecidamente, você se inscreva no canal, dê o seu like e comente o vídeo também, importantíssimo para mim que você comente o vídeo, tá bom? O texto que nós vamos ler está lá em 2 Crônicas 20, capítulo 12, que diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Querido, presta atenção no que eu vou te falar. Quantas vezes na nossa vida nós somos envolvidos por situações que são muito mais fortes do que nós. O medo, a insegurança, né? Nós somos envolvidos de uma tal forma que se torna algo, às vezes, incontrolável, né? É muito difícil lidar com algo que é maior do que nós. E Josafá estava lidando com algo que era muito maior do que ele. O medo que ele sentiu era algo assim incontrolável. Algo que ele não estava conseguindo dominar aquilo porque ele tinha certeza absoluta que aquele momento dele ali seria o momento final. Se ele não buscasse, se ele não se humilhasse na presença de Deus, aquele momento dele ali seria o final. Então, o que você está passando na sua vida que tem sido maior do que você? Interage comigo aqui, né? E aí Josafá, diante dessa situação, o que ele fez? Ele buscou a presença de Deus. Ele entendeu que não dava para ele. Não dava para ele enfrentar aquela situação ali, aquela circunstância da vida dele ali. Sabe qual é o problema, muitas das vezes, da nossa vida? É que nós, muitas das vezes, somos pessoas que não admitimos, de maneira nenhuma, que o que nós estamos enfrentando é maior do que nós. E insistimos em querer lutar contra algo que é maior do que eu, que é maior do que você. Você não é tão forte assim. Eu também não sou tão forte assim. E quando nós estamos enfrentando algo que é maior do que nós precisamos de algo que é maior do que aquela circunstância que está nos aprisionando. Foi exatamente isso que Josafá fez. Josafá entendeu: eu estou vivendo um momento, uma circunstância que é maior do que eu. Eu vou chamar alguém que é maior do que toda e qualquer circunstância. Deus é maior do que o meu medo, Deus é maior do que a minha insegurança, Deus é maior do que a minha depressão, Deus é maior do que a minha ansiedade, Deus é maior do que tudo. E pensando assim, agindo assim, você começa a caminhar a passos largos para vencer o teu inimigo, para vencer a tua luta. A Bíblia diz que Josafá diz: em nós não há força, porém os nossos olhos estão postos em ti. A Bíblia diz que ele admitiu: eu não tenho força. Acabou para mim. E existem momentos na nossa vida que você tem que se render. Que você tem que pensar o seguinte: cara, eu já lutei com as minhas forças, eu já fiz isso, já fiz aquilo,
Não dá mais, eu me rendo. Mas se rende não ao problema, mas se rende ao Criador dos céus e da terra. Foi exatamente o que Josafá fez. E Deus falou para ele, olha, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Engraçado, né? Imagina Deus falando para você, olha, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Eu vou guerrear as tuas guerras. Por quê que eu vou guerrear as tuas guerras? Porque você entendeu que diante do que você está vivendo, diante do que você está passando, só eu posso te libertar. Só eu posso fazer com que o inimigo não te esmague e cause em você uma grande derrota. Querido, o que você está passando? O que você está vivendo? O medo tem sido maior do que você? A depressão tem sido maior do que você? O desemprego tem sido maior do que você? Perdeu alguém e a saudade tem sido maior do que você? Chama alguém que é maior do que todo e qualquer sentimento que você tem. Chame a Deus. Busca Ele. Para encerrar essa breve meditação aqui, imagina os discípulos dentro daquela casa ali. Medo, insegurança, perseguição. Como estavam aqueles homens ali dentro daquela casa ali? Desespero bater na porta. E agora o que nós vamos fazer? Mas de repente, um vento impetuoso entrou naquela casa ali e fortaleceu eles. Mostrou para eles que a presença de Deus na vida deles era maior do que toda e qualquer circunstância e é maior do que todo e qualquer sentimento. E debaixo daquela unção, eles foram em frente e venceram todo obstáculo que se levantou contra eles. Assim vai ser na tua vida. Pense nisso, que Deus te abençoe. Fique com Deus, tá bom? Deus abençoe você. Amém, querido.